Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais essa transmissão para falar de um acontecimento muito recente que agora tem sido alardeado nos mais diversos meios de comunicação, especialmente pela importância geopolítica estratégica dessa disputa entre a Rússia e os Estados Unidos na Síria. Na Síria, o que tem lugar é uma guerra, digamos, mais midiática, uma guerra de mísseis, não é um conflito que chega a envolver grandes contingentes de tropas, como foi o caso, por exemplo, da guerra do Iraque, da guerra do Afeganistão e tantos outros conflitos nos quais os Estados Unidos estiveram envolvidos. Há inclusive quem diga que esse ataque à Síria, um ataque que a propósito foi em parte comunicado à Rússia, foi muito mais para, digamos, reduzir as chances de um impeachment contra Donald Trump do que qualquer outra coisa. É muito mais uma forma de cada um mostrar os seus músculos. Foi um ataque no qual houve um lançamento de mais de 100 mísseis, sendo que a maioria destes foi interceptada pelos sistemas de defesa aérea da Rússia, chamado PVO, pelo menos segundo a versão que os russos passaram. O que realmente aconteceu, nós temos acesso aqui, pelo menos pelo que chega até nós através da mídia, tanto a russa quanto a ocidental. Lembrando que aqui na Rússia nós temos acesso a diversos blogs, a diversos jornais, os principais jornais ocidentais podem ser acessados aqui da Rússia, como eu afirmei a propósito, respondendo ao jornalista da Band News, uma vez que nós estivemos muito recentemente na Band News, passando as informações com compromisso e responsabilidade com relação ao que eu vi aqui, passando, quer dizer, o meu testemunho de um brasileiro que mora na Rússia, o que me dá autoridade para, claro, descrever como as pessoas encaram essa questão agora, que encaram a propósito com muita tranquilidade. Aí uma última nota que eu quero deixar aqui neste nosso vídeo de hoje é que há alguns grupinhos no Facebook, grupinhos de ódio, geralmente formados por adolescentes, que aparentemente tiveram algum tipo de problema familiar, que expuseram o meu nome, expuseram o meu trabalho que é um trabalho, quer dizer, com compromisso com a verdade, compromisso com os fatos, procurando de alguma forma tentar me difamar e me caluniar, o que a propósito é inclusive crime pelo Código Penal brasileiro, passível inclusive de processo. É um grupinho que integra um grupo chamado Anarcomiguxos da Depressão, integrantes do Anarcomiguxos, alguma coisa nesse sentido. No nosso grupo, a página vermelha no Facebook tem inclusive o print dessas postagens de caráter ofensivo. E isso é muito importante ser dito aqui, por quê? Porque há grupinhos de adolescentes, geralmente, vamos utilizar aqui as palavras corretas, de pirralhos. Em sua maioria, você pode perceber que é muito raro você ver algum deles com mais de 25 anos. Infelizmente, no Brasil, a maioria o amadurecimento da maioria dos jovens só se dá no plano sexual. Entretanto, no plano mental, dificilmente a gente vê isso aí. E são pessoas que criam grupos de ódio, grupos de difamação, grupos que tentam a todo custo reduzir a importância do nosso trabalho, que é informar, que é popularizar o conhecimento, que é popularizar a cultura, para que cada pessoa, independente de classe social, independente da cor, independente até de país, ela possa conhecer melhor uma cultura que tem muito a ensinar, que é a cultura russa. E, claro, passar os fatos, né, com o máximo de isenção possível. Claro que dando a nossa opinião, mas apresentando sempre outras opiniões também. E estes grupos tentaram fazer uma coisa que nem mesmo blogs como, por exemplo, do senhor Leonardo Bruno, o Conde, chegam a fazer. Porque o Conde ele critica o nosso canal, mas pelo menos a gente sabe, isso aqui foi feito no canal do Conde, pelo senhor Leonardo Bruno, mostra a cara
né? Enquanto que esses indivíduos criam grupinhos fechados, panelinhas fechadas para atacar o nosso trabalho. Curiosamente, quando nós fazemos os hangouts, essas pessoas nunca aparecem para né, debater no cara a cara, debater no boca a boca, e ficam com conversinhas, levantando boatos, levantando factoides ao meu respeito, com base em achismos para sustentar suas ideologias de ódio. Infelizmente, eu tenho que concordar com a direita quando estes afirmam que muitos desses jovens que se dizem de esquerda, eles não são de esquerda porque, digamos, tem um sentimento de compaixão pela classe operária, ou porque se convenceram de que o socialismo é o melhor modelo, ou porque tem operários na família, não. Grande parte são pequenos burgueses, mimados pelos seus pais, que pararam de receber as mesadas das suas avós e, por causa disso, querem mostrar a sua rebeldia, né, toda a sua revolta contra o mundo, exatamente porque agora não são mais adulados pelos papais e também não recebem mais a mesada da vovó. Então, para essas pessoas, normalmente, o socialismo não é uma proposta de transformar a sociedade, e sim apenas de uma racionalização do seu ódio, uma vez que esses grupos são fascistoides, quase sempre ligados a coletivos, né, autodenominados LGBTs, coletivos feministas, pessoas que exercem uma militância protofascista e que tentam esmagar, pessoas que muitas vezes são inclusive estimulados pelos seus professores nas universidades e tentam pintar como o diabo todo e qualquer aquele que apresenta qualquer tipo de crítica ao seu pensamento retrógrado, totalitário e reacionário. E são exatamente essas pessoas que, na minha opinião, são muito mais perigosas até do que um Conde da Vida, do que um Nando Moura, porque enquanto que esses muitas vezes têm o seu polo de ação muito bem definido, estes muitas vezes se travestem de esquerda para enganar outros jovens e assim levá-los ao engano. Então eu peço a vocês que ignorem esses grupos, que denunciem aqui, que isso inclusive é coisa passível de processo, é coisa que essas pessoas estão cometendo crime e, antes de mais nada, promovem uma ação covarde, uma ação totalitária, uma ação típica dos indivíduos mais mesquinhos, incapazes de dar qualquer tipo de contribuição. E antes de mais nada, lembre-se você de que já dizia o famoso ditado que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo.